Bom, e aí pessoas, mais um vídeo do Standard Básico, a série que eu falo sobre Standard, né? Então tem desde coisas bem básicas, como entrar no formato, sobre rotação e tal, e eu devo abordar bem mais esse tema chegando mais perto da rotação, inclusive. E né, quando eu falo de Standard no geral, né, hoje falar sobre metagame de regionais e etc. E sempre lembrar, né, essa série tem apoio da Citadel. O Citadel fica lá na zona norte de São Paulo, próximo ao metrô de Santana, bem pertinho do metrô, tá? Sai do metrô, dá pra ir a pé tranquilamente. Tem um standard toda quinta-feira à noite, tá bom? E é quem apoia essa série, quem torna possível essa série. Então, considere fazer suas compras na Citadel, tá? Na dúvida ali, comprar com quem apoia esse tipo de série, beleza? Vamos pro vídeo. Bom, pro vídeo de hoje eu queria falar sobre como foi, né, o fim de semana de regionais que a gente teve no fim de semana passado. Até desculpa, né, ia sair na quarta-feira esse vídeo, mas eu fiquei gripadaço voltando de São Paulo e tava esperando minha voz voltar para poder gravar alguma coisa. Bom, a gente teve o regional do Brasil, tivemos o regional dos Estados Unidos, do Japão, do sudeste da Ásia, e tivemos também o Japan Standard Cup, né, que para quem acompanha aqui o canal sabe que é um evento que eu gosto de falar bastante também. A gente tem muita informação, inclusive o Frank Karsten soltou informações, né, dando uma geral no metagame e no in-rate do metagame. Eu vou falar dessa parte por último, tá? Desse post dele por último. Mas é um post bem interessante pra gente dar uma geralzona em tudo, tá? Bom, começar pelo Japan Standard Cup, né? Um evento que é tradicional lá no Japão. Sempre que sai edição nova a gente tem ele é sempre grudado com o regional deles. E nós tivemos... Normalmente a gente foca mais no top 8 dele e tal, né? Porque depois é mata-mata e tal. E assim, acho que tem dois destaques para esse evento em específico. O Izet Prowess foi o melhor deck do evento, né? Teve 5 no top 8. E o Mono Black, né, apareceu extremamente forte. Inclusive, Mono Black é um bom destaque desse fim de semana no geral. Os números do Mono Black são muito bons. Qual que é a pira de jogar de Mono Black, né? Por que não jogar de BG? Por que não jogar de Orzhov? Orzhov também teve bons resultados, né? Já vou falar aqui um pouco, né? Foi o deck que ganhou o regional do Japão, né? O Orzhov Pixie foi o deck que ganhou. A gente teve também Mono Black aqui, né, em terceiro lugar. O Prowess foi muito bem. Então, o Standard Cup aqui foi muito parecido com o regional deles, nos números. Tá? Então a gente pode até analisar junto esses dois. Então a gente teve Mono Black aparecendo, o Prowess foi o deck dominante, mas, de novo, por que jogar de Mono Black? Né? Por que essa base de mana faz tanta diferença? Uma das maneiras que o Izet joga contra decks que, né, tentam fazer um jogo mais lento contra ele é jogar com Lince. Deixa eu ver se eu pego até uma lista aqui para ficar mais visual aqui pra gente. E Lince, ela não tá lá só pra dar dano, né? Aqui, ó, Sunspine Links. Ela tá lá também pra cortar ganho de vida. Só que é claro, né? O seu oponente tem uma base de mana que te ajuda um pouquinho, pelo menos a causar um dano, é bem interessante também. Então o Mono Black te ajuda nesse sentido. Você faz com que Lince não seja uma carta tão boa contra você. É claro, o Izet vai subir Hall ainda, pode subir Counter se quiser, eu particularmente não gosto muito. Mas você tem uma base de mana melhor, você consegue ter uma base de mana com mais utilidade, e você torna a Lince uma carta muito pior. Ela tá lá pra cortar ganhos de vida, mas ela não é tão boa quanto ela costuma ser, geralmente, né? Já teve um vídeo que eu falei, né, sobre como a cor preta é uma das cores que bate de frente com a base vermelha de vários decks, então do Izet, do Mono Red, né? Então a gente tem Deep Cavern Bat. O morcego é muito chato quando você tá de Izet,
né, descartes no geral, e é uma coisa que esses decks usam muito, eles usam muito descartes. Essa lista tá até bem leve nisso, né? Tá com 3 descartes e 4 morcegos, tem listas que chegam a usar 6 descartes. A que fez terceiro lugar no regional tem 6 descartes de main deck. Descarte é muito bom contra Izete. 6 descartes. Descarte é muito bom contra o Izete, porque o Izete é um deck que precisa ficar dobrando o spell. Então se você quebra as cantrips dele, ele não tem essa facilidade para dobrar o tempo todo. Né? Porque normalmente o Izete, ele tem um turno em que ele faz ações proativas e outro que ele faz as cantrips. Então, por exemplo, fazer Tesoura Mulan, no próximo turno, truque de mãos, stock up. Aí depois ele pode jogar Burn, outra remoção. No próximo turno. Ele gosta de alternar dessa maneira, né? Se você corta as cantrips, ele não consegue manter esse gás. Então o descarte é muito bom por causa disso. Claro, se acertar as tesouras é extremamente interessante. Acertar talento também. Mas você quebrar esse jogo dele é muito importante. É uma lógica muito parecida com o Fênix. O Fênix, se você quebra a capacidade dele de fazer as 3 mágicas, o deck, obviamente, piora muito, né? Então, o Mono Black, ele consegue usar muito descarte, seja com morcego, seja com descarte normal. Karse é uma carta que tá ficando muito popular, e é uma carta muito boa, deu até bug aqui no Melee na carta. Mas é uma carta muito, muito boa pra você jogar contra a Red Decks. É muito difícil quebrar em cima de Karse, bater em cima da carta, né? Então é o Nighthawk com esteroides. É uma carta que tem combates muito chatos. Depois ainda consegue passar os seus status pra outra criatura. Então, assim, tudo isso faz uma boa diferença pro Mono Black. Quer dizer que eu acho que o Mono Black é absurdamente acima de uma opção BG, por exemplo, como a gente vai ver no Regional do Brasil, ou um Orzhov e tal. Não necessariamente, eu acho que é só uma abordagem diferente, né? Com a queda do UB, a gente tá vendo a volta de decks de Annex. Então, 4 draws. 4 draws, sei lá, 2 meses atrás seria absolutamente impensável, sabe? Mas, tipo, o Pixie caiu muito, o B caiu muito. Então, Draws volta a ser uma carta muito boa. Uma carta que tem um clock muito forte, mas era muito ruim pela presença do Kaito, né? Então, a gente tem uma melhora nesse sentido. O deck é muito bom contra Red Decks, o deck é interessante contra Izete. Eu gosto bastante, né, do Sylex que ele usa também. Então, assim, é um deck interessante. Eu gosto bastante. E no Japão teve um destaque. Teve um destaque bom. No mundo, né, de Izetes, ele conseguiu performar muito bem. Inclusive, quando a gente for para as porcentagens, vocês vão ver que as porcentagens dele foram boas. Tá lembrando, todos esses links aqui que estão abertos na minha tela estarão na descrição do vídeo. Bom? Mas as porcentagens foram boas, então eu acho o deck interessante. Talvez no futuro a gente comece a concluir que, não precisa ser necessariamente Mono Black, dá pra jogar, por exemplo, de Orzhov com essa mesma abordagem, mas ganhando respostas para artefatos e encantamentos. Com Loran, dá. Ou jogar de BG, dá também. Então, tipo, o meta vai mudando conforme a gente tem esses regionais. Lembrando, a gente tá a gente teve meio que a primeira metade dos regionais, né? Então a gente teve a Europa, o primeiro dos Estados Unidos, Brasil, Japão, Sudeste da Ásia. A gente ainda tem o segundo dos Estados Unidos. A gente tem da América do Sul. A gente tem China, México. Vamos ver se eu lembro todos. Nova Zelândia, segundo dos Estados Unidos. Então a gente tá meio que na metade. Mas normalmente tem um desenvolvimento de meta muito forte em cima de regionais. Isso para qualquer formato acontece bastante. E não vai ser diferente pro Standard. Mas vamos andar aqui um pouquinho. E vamos falar de outros regionais. Bom, aqui no Brasil a gente teve a vitória do Omnissize Combo.
né? Eu até nem falei muito no Japão foi um Orzhov Pixie que ganhou. O deck é muito bom contra Izete. Então, zero novidades. O cara subiu X1 meio, não lembro. Mas ele fez, tipo, 3-0 limpo em cima dos Izetes que ele pegou no top 8. Então, é uma boa resposta. Aqui no Brasil, a gente tem, então, um Onisize Combo que ganhou, né, com o Pedro Flores. O Lixo ficou em segundo de Mono Red. O Lixo estava jogando só de Mono Red há muito tempo, né, o Eduardo Vieira. A gente tem o Rossello de Izete, o Rastaf de Izete, o Arthur de Boros. Acho que é a lista mais fora, assim, que a gente tem, né, mais diferente. Eu não sei se o Arthur só estava jogando disso, mas é um deck bem interessante. O André tava de Dimir e o, né, tá como Chuco aqui, né, é o Rafael de Golgari também, né, o Wesley de Mono Black também. A gente tem um outro Boros aqui com o Júlio, tal, etc, etc. Né, aqui tá o top 16, eu fiquei em 17º. Mas assim, o que a gente fala do regional brasileiro? A gente, de novo, tem Zet indo muito bem, mas a gente tem uma variedade maior de decks, no geral, aparecendo, né? O que eu senti quando eu joguei o evento é que era meio assim, todo mundo tinha um plano para Izete. Não quer dizer necessariamente que tinha um plano um contra os outros. Que é uma situação que a gente acontece quando a gente tem um óbvio tier 1. Pra mim, Izete era o melhor deck do fim de semana. Não à toa teve números muito bons. Apesar de que eu vou falar alguns detalhes sobre números, especificamente só sobre números, quando eu for pegar o rolê do Karsten. Mas eu sentia muito isso, assim, tipo, muita gente... eu tenho um plano contra o Izete, contra o resto. Contra o resto eu tô aí. Contra o resto a gente vai jogando. E a gente tem uma vitória do Omnisize Combo, que é um deck assim, se você não tiver muita resposta contra ele, se não tiver muito hate de cemitério, você vai perder. E a gente tem que lembrar que houve um update, né, desse deck. Esse deck tá se desenvolvendo muito bem. Seja com, né, combando com os dragões mais Founding of the Third Path, quanto usando Overlord de side, Beza de side. A gente vê muitas partidas desse deck, e no regional dos Estados Unidos a gente viu um jogo assim também, em que o deck quase não comba, ele fica jogando por valor, porque ele compra muita carta, então ele vai comprando, daí ele faz Beza, daí ele faz dragão, daí ele volta a Beza em uma coisa do oponente, daí faz Beza de novo, e blá 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 blá, e joga meio mid-range, sabe, tira quase todo o combo. Inclusive é muito curioso, né, você pode tipo deixar, sei lá, uma Onisciência, side. Os seus abuelos ainda serão úteis, né? Tem muita coisa interessante pra voltar. Então, pra mim é um deck que tem um trabalho muito bom, sabe? E isso explica. Você tem um Game 1 de graça contra vários decks, porque o deck não interage muito com o seu combo, é meio chato de jogar ali. Contra, e no post-side você pode virar mid-range. Eu amo combos que fazem isso, sabe? Post-side viram mid-ranges. Mas no Brasil a gente tem essa diversidade maior de decks. Pra mim o ambiente está muito mais perto desse do Brasil. Então a gente tem Izete como o principal deck, mas você tem uma diversidade de decks que estão basicamente propondo, olha, eu consigo ganhar de Izete de alguma maneira. Mas contra o resto vai ser, né, uma outra briga. Mas a gente tem essa vitória do Pedro, parabéns pra ele, né? Tá classificado pro Mundial. E um ambiente muito mais diverso, que eu falei do Mono Black, né? E eu falei até, no Golgari a gente pode comentar um pouco sobre isso, né? A lista do Chuco é isso, né? A gente tem peças muito parecidas, né? Você tem a Nex, você tem Preacher. A Glissa fica uma carta muito melhor quando o Nowhere to Run não fica uma carta tão popular e tal. Mas é um deck que tem Analisar o Pólen, tem várias remoções boas. Command Gix é uma carta muito chata de tomar quando você tá de Zet. Então, tudo isso conta bastante. Eu tava jogando com um Heritage Reclamation também de main. É uma lista... quando a lista ela é quebradinha assim, normalmente porque tem muito trabalho. O Chuco, se você jogar o nome dele no Goldfish, vai ver que faz algumas milhões de ligas que ele tá jogando só com isso, então faz muito sentido. A mesma coisa pra lista do Lixo, tá? O Lixo joga muito com isso. Né? Pra quem quiser procurar, Lixo é com L1X0. Também tá jogando muito com esse Mono Red. Inclusive ele upou até um report
na Liga Magic. Esse deck aqui, recomendo demais dar uma olhada. Indo pro do sudeste da Ásia, para mim a grande característica aqui, de novo, a gente tem Zet como a constante. Todos esses eventos a gente vai ver Zet muito forte, tá? Todos esses eventos. Mas cada um tem algumas mudanças específicas. Então, que nem no Japão a gente viu o Mono Black aparecendo, Orzhov aparecendo e o Izet ficando forte. No Brasil a gente tem Izet e uma variação de decks muito alta, né? Meio que cada um quis apostar no que confiava mais. Aqui, Dimir foi muito popular, que é interessante essa ideia, né? A gente já tinha visto isso no regional da Europa, né? Dimir foi muito bem. De novo, com a sua base preta sendo um destaque, né? Então é essa base preta que vai parar as coisas vermelhas do formato. E a gente tem do Dimir Control. A gente também tem o Unisize Combo aqui. E a gente tem esse Dimir Control, que na verdade é o Doomsday Combo. Que olha, esse foi acho que o resultado que mais me surpreendeu. Porque o Doomsday, ele não é muito bom contra decks muito agressivos. E o principal deck do formato é agressivo. Então assim, tem todo um desafio. Tudo bem que esse Sylex de main ajuda bastante. Os descartes de main ajudam bastante. Mas não é um deck que eu espero ser bom em metas agressivos. Ele é melhor em metas mais lentos. E daí dá tempo pra ele combar super tranquilo, né? Metas que Jace é muito forte também. Mas conseguiu esse top 4. Né? Que é bem impressionante. Na minha opinião, né? Oidip Gearhook é uma constante para esse tipo de deck também. Eu não sei até que ponto que esse jogador sempre jogou disso. Mas eu não duvidaria, assim. Não é um deck muito metacal, sabe, para escolher tal. Normalmente quem joga disso é porque confia muito. E por fim a gente tem o regional dos Estados Unidos, né, em Minneapolis. É o primeiro regional deles, eles têm outro no final do mês. E a gente tem Memory aparecendo muito, né, que é o famoso Jeskai Oculus. A grande call pro Jeskai Oculus, e o regional dos Estados Unidos foi o que teve isso de forma mais gritante, é que ele é muito bom contra Prowess. Muito bom mesmo. Por que que ele é bom? Porque ele joga maior que o Prowess. E depois que ele começa a jogar maior, ele começa a colocar Sheltered by Ghost nessas criaturas grandes. Aí o Prowess tem dificuldade de tirar essa criatura da mesa, né? Normalmente tem um ponto que você só consegue dar um bounce. E dependendo do que ele acertar com esse Sheltered by Ghost, nem faz tanta diferença esse nem faz tanta diferença esse bounce. O ponto é que é uma criatura grande ganhando vida. E aí você tem que ficar trocando com ela. Tanto que assim, o Oculus, ele ganha vários jogos fazendo Oculus muito cedo. É como você tem as suas free wins. Inclusive, comentar aqui brevemente uma característica do Standard atual. Tá? O Standard atual, ele tem 2 pontos para mim que chamam muito a atenção. Primeiro, vários decks têm, eu não diria abertura, mas até o seu turno 4 ele tem algo tão injusto que é difícil de voltar, se o oponente não parar isso em algum momento. Então o Oculus vai ter que fazer Oculus rápido, o Faca vai ter, né, aberturas muito explosivas, o Mono Red também, o Omniscience, né, combando se você não interagir, e por aí vai. Né, esses Black Based decks, né, Mono Black, BG e tal, quando eles interação, turno 1, interação, turno 2, turno 3 faz Annex, quebrou completamente seu jogo, começa a te engolir em card advantage. Todos esses decks têm essas aberturas. Isso é uma característica desse formato. Né? Eles quebram o jogo do oponente muito rápido se o oponente não estiver esperto. Assim, se o oponente vier com uma mão, tipo, turno 3 eu começo a fazer alguma coisa. Ao mesmo tempo, é um formato que as partidas são apertadas quando não tem isso. Então, jogar bem é um diferencial forte demais. Tá? Mas assim, por que eu falei isso? Porque o Jeskai Oculus tem essas duas características. É um deck difícil de jogar bem. E ao mesmo tempo é um deck que tem, tipo, free games, assim. Tem hora que você abre muito bizarramente. E contra Izet, ou você pode fazer um Oculus rápido, ou, e aqui vem o segredinho da brincadeira,
se você faz profit rápido, porque daí tudo que você fizer depois vai ficar muito grande e vai ficar muito difícil pro Prowess ou bater em cima ou para ele aguentar, né? Porque também são criaturas grandes voando e tal. Então tudo isso conta muito nesse universo. Tá? Então essa é a grande força desse deck, né? A grande call para esse deck foi um dos decks mais jogados no regional dos Estados Unidos, muito em cima disso, né? Muito em cima de quão bom ele é contra Jeskai. Contra outras coisas ele pode sofrer um pouco mais, então Hate de Cemitério, a gente tá vendo a Anointed aparecendo de novo, que é uma carta muito chata, porque exila as coisas e tal, etc, etc. Mas é um deck muito bom. Tá? Um deck que tem um plano B muito bom contra Hate de Cemitério, quando é bem encaixado, né? Que normalmente é trazer Planeswalkers, né? Essa lista tem Howl, tem lista que usa Chandra, tal, etc. Acho que todas as opções são muito boas. E o oponente tem que trazer o hate de qualquer jeito, que se deixar livre é pior. Tá? Mas no regional dos Estados Unidos a gente tem Jeskai Control aparecendo forte também, que não foi tão interessante em outros lugares. Acho que no Brasil teve um pouco. A gente tem Oniscience aparecendo de novo, esse plano lento, e vamos grindando o oponente, pós-side e tal. Tem um jogo muito bom, salvo engano é o do top 4 desse regional, tem no YouTube da Star City, dá pra assistir. Então assim, Izet, muito jogado, mas eu acho que Jeskai Oculus é quem a gente pode destacar aqui. Bom, fala desse post do Karsten, né? Então a gente tem aqui os decks mais jogados. Prowess com 30%, Oculus com 12%, de novo, né? Era o deck que prometia segurar o Prowess, e essa promessa vem desde o regional europeu. Depois a gente tem Mono Red. Domain cresceu muito, realmente, muito por conta do regional da Europa, né? A gente teve um Domain no top 8 e um Domain que perdeu para esse mesmo, né? Foi uma Mirror, então a gente, né, teve 2 em tese em situação de top 8 e tal. Aí o Omniscience apareceu muito, Jeskai Control, Dimir, tal, etc. Beleza, esse é um primeiro número. Com esse primeiro número dá pra você ficar histérico e falar que Prowess tem que ser banido. E etc, etc, etc. Aquela coisa de quem só vê número, não vê win rate, etc, etc. E principalmente quem não gosta de jogar Magic, né? Mas quando a gente vai pros números gerais, aqui tá bem pequeno nessa tela, tá? Lembrando, eu vou deixar o link, o link está na descrição. Mas eu vou falar mais ou menos algumas coisinhas que a gente pode ver. Aqui, eu não consigo aumentar aqui direto. Demons teve números bons em termos de win rate. Tá? Então é um deck pra gente ficar de olho. Eu não bato martelo que Mono Black é a melhor versão. Talvez o Orzhov seja muito bom também. E eu vi algumas versões bem interessantes. O Golgari pode ser legal também. Análise de Pólen é uma carta muito legal. Mas assim, a gente teve, assim, dos decks que tem muita representação, a gente tem Dimir Midrange indo bem, com 54%, Mono Black com 54% também, Orzhov com 52%. O Prowess está com 52%, não é um número alarmante, tá? 30% do meta até 52% não é alarmante. Significa que as pessoas... Tem muita gente que foi no deck porque é o melhor deck, dane-se, mas pouca gente foi realmente bem. A gente pode falar que esse deck converteu muito o top 8, mas o win rate dele tá caindo se a gente comparar com o regional da Europa. Então a gente tem que acompanhar para os próximos regionais, que eu falei, China, México, segundo dos Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, tal, América do Sul. A gente vai acompanhando essa win rate. Para mim, um deck que é muito jogado, mas tem uma win rate muito grudada nos 50, tá ótimo, tá? Acho que a galera tá aprendendo a jogar contra o deck. Como eu falei, no Brasil, a gente viu que pra mim é um ambiente que inclusive tá acontecendo no Magic Online. O deck aparece, o deck é muito bom, não à toa, né? Chegou tão forte para esse fim de semana de regionais. Porém, o meta varia em como ele quer abordar esse deck e várias abordagens diferentes significam que não está engessando a deck building da galera e principalmente que é mais difícil pro Izet se proteger, porque são muitas abordagens diferentes. Então, a gente tem Sylex aparecendo em alguns lugares, Loran em outros, e por aí vai. Então a gente tem Cólera de um lado, destruir coisas, né, artefatos, encantamentos de outro, tal, etc. Então, assim, eu diria que o ambiente tá bom.
tá? Tipo, por mais que tenha 30% do reset, não é um deck tão quebrado assim. Lembra outras temporadas que a gente teve um principal deck que era muito jogado, mas não era exatamente algo, né, que nem o Breach foi, né, que chegou, era o deck mais jogado e apresentava uma win rate muito alta, tal, etc, né? O deck basicamente só perdia pra si. A gente fala de uma temporada bem recente, né, que teve. Então, assim, pra mim, Zed continua o melhor deck, mas ele vai ter que se adaptar de N maneiras, porque tá sendo atacado em muitos lugares. A gente tá vendo decks surgindo durante a temporada, o que é muito bom. E o metagame todo tá, né, mudando. Acho que... eu não vou falar que Zed é o grande vencedor do fim de semana. Pra mim, é uma constante. Ele fez o que eu esperava dele. Mas Mono Black, né, essa base preta se popularizou muito. Ela tava muito em baixa desde que o Pixie cresceu. E ela volta a aparecer, pra mim, é o grande deck, né? Jeskai Oculus foi muito bem nos Estados Unidos, mas não foi bem em outros lugares. Oniscience ganhou no Brasil e foi bem nos Estados Unidos. Tá numa crescente bem interessante pra gente acompanhar. Acho que tudo isso a gente pode ficar de olho pros próximos regionais, né? Lembrando, né, assim que tiver os próximos regionais, vou falar disso. Já eu começo a falar sobre Final Fantasy nessa série também. Depois eu devo falar sobre rotação e tal, que é o tema, né, de quando a gente tá chegando nessa época, né, nesse meio do ano. Mas é isso, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigado a Cidadão pelo apoio dessa série. E até o próximo vídeo.